Fala, entusiasta do agro, começando aqui agora mais um episódio do Rotação de Culturas. Projeto agora com parceria do Notícias Agrícolas junto com a Macfor. Eu, sócio da Macfor. Desse ano, papo especial, convite sempre especial aqui para o meu Renato Serafim para participar com a gente. Renato, mais um episódio junto. Vamos mais um episódio aí, Diogo. Vamos plantar ideias e colher conhecimento. É isso, esse é o nosso slogan aqui. Esse ano a gente vem com essa pegada diferente, os episódios toda semana no mesmo horário para vocês curtirem aqui, todas as plataformas Spotify, YouTube, e não deixem de conferir na TV aberta do Notícias Agrícolas e também no final de semana aqui na home do Notícias Agrícolas, vamos estar na página principal junto com o pessoal lá. Mas vamos para o que a gente veio fazer, convidado especial aqui, né? E o assunto é interessante, hein, Diogo? Não só o assunto, mas quanto o papo também, o Beto, né? Parceiraço, amigo, eu chamo de Beto aqui, mas tô toda liberdade para você se apresentar como quiser, Beto. Obrigado, primeiramente, parabéns para vocês aí pela iniciativa. Eu fico super feliz de ver dois grandes caras do mercado juntos. A Macfor com certeza é uma referência no mercado e o Renato, nem adianta a gente estar falando porque qualquer coisa que a gente falar vai ser menos do que ele merece. Eu fico feliz de poder estar aqui conversando. É Carlos Alberto, de fato, mas podem me chamar de Beto, sem muita discussão, sem muita conversa, sem muito para que isso. Sem muita formalidade, e parabéns aí para vocês pela iniciativa mais uma vez. Boa, eu acho que o Rotação de Culturas tem muito a ver hoje com o papo, né? Rotação de Culturas, a gente fala que a gente vem muito com uma iniciativa, né, do agro para o agro, mas a gente trabalha muito, muitas vezes a comunicação do agro fica dentro da porteira, né? A gente fala muito sobre tecnicidade, às vezes a gente esquece de olhar um pouco para fora e olhar o que está por fora das tomadas de decisão que acontecem dentro do campo. Eu acho que você é um cara que também empreendedor, vem no agro aí, se aventurando junto com a gente aí, arriscando, parceiro nosso há muito tempo, e aí acho que o papo vem muito nessa linha, né, ô Beto? Eu sei que você tem uma formação, né, na área tributária, mas aí o seu pezinho no agro também vem cada vez mais se aflorando. Eu queria que você fizesse essa apresentação sua de carreira, essa entrada sua no agro, e a gente vai bater um papo nessa trajetória. O legal é pensar nisso, né, Diogo? Minha filha está no terceiro colegial e ela não sabe o que vai fazer, né? E eu sempre falo para ela vir para o agronegócio porque tem uma amplitude. E o Beto é um exemplo, né? E acho que é legal de o Beto dividir essa história. Como que um advogado veio parar no agronegócio e fazer todo esse barulho no agro que ele está fazendo. Legal. Né? Eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Como todo mundo dá para notar, o meu sotaque não nega de que eu sou gaúcho, né? Mas, brincadeiras à parte, eu vim para São Paulo em 2012, buscando me profissionalizar na área tributária e, resumidamente, busquei o viés de planejamento tributário. E dentro desse desenvolvimento profissional, acabei me envolvendo com o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Para quem não conhece, o IBPT é o criador do impostômetro, aquela placa que fala quantos trilhões de tributos a gente paga por ano. Inclusive, um dado aí para o seu podcast, não sei a data que ele vai estar sendo publicado, mas nós, brasileiros, estaremos trabalhando até 29 de maio para pagar tributos. Serão 149 dias somente para pagar tributos, ou seja, a partir do dia 30 você pode gastar o seu dinheiro à vontade, que já vai ter superado. E aí, quando eu vim para São Paulo em 2014, num curso do IBPT, focado nesse curso, eu já estava vindo desde 2009, escutei Gilberto Luiz do Amaral falar de dados. Numa era onde ninguém falava de dados, muito menos de inteligência artificial, com tanto clamor e toda essa fervorosidade que hoje tem. Gilberto já falava que dados era uma palavra, um símbolo, um algoritmo, que quando combinado com outro dado, ele gerava informações e o conjunto de informações te dava conhecimento, e quando você tinha conhecimento, você tomava uma decisão inteligente. Bem, eu tinha vindo para um curso crente que eu iria ouvir falar de regra matriz, suspensão de ICMS, base de cálculo, e aquilo me deixou deslumbrado. Fiquei extremamente entusiasmado com o tema, até que eu fui me envolvendo, e até que um belo dia o IBPT criou o Empresômetro. O Empresômetro é uma empresa de tecnologia que gera informações aí para as diversas indústrias para tomarem decisões. E dentro do Empresômetro nós temos verticais. E aí
tinha um filho sem pai, um projeto sem um CPF, e numa conversa com o Gilberto eu fiz, deixa eu ser o pai do agro, porque esse projeto eu acho que é muito promissor e tudo. E há 3 anos a gente vem muito focado em desenvolver informações aí para diversas indústrias do setor. Criamos aí o Fórum Agro, onde a Mac4 é um grande aliado nosso, né? A gente consolidou essa marca em conjunto, inclusive o Renato já esteve presente aí nas 2 últimas edições e estará presente também esse ano. E acaba que, como advogado, eu me vejo muito mais hoje um empresário com essa visão jurídica, mas também com essa visão de negócios, que no fim do dia, onde há negócios, há tributo, e onde há tributos, há negócios, né? Vocês viram aí imposto de renda, se vocês já começaram a fazer, tudo que vocês pagaram já está quase tudo lá lançado. Então, não tem como falar de negócios sem falar de tributo. E o agro acaba sendo aí responsável por uma grande fatia da arrecadação tributária do país e com certeza acaba sendo uma vertical muito forte dentro do empresômetro e eu me apaixonei, estou fazendo grandes amizades, me envolvi com o que é antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, e nesse desenvolvimento a gente vem buscando agregar bastante valor para o setor. Ô Beto, e como foi isso, né? Como que despertou essa paixão pelo agro? Porque a sua carreira, de onde você é, né? De onde você nasceu, não tem ligação nenhuma com o agro. De onde veio essa paixão? Eu acho que, na verdade, quando eu entendi o tamanho do mercado do agro e vi o quanto de dinheiro estava colocado ali dentro, e eu vi, óbvio, dentro do empresômetro a oportunidade de desenvolver algo do zero. Eu gosto de desafios me movem. Eu me entusiasmei e caí de cabeça. Não sou um exímio conhecedor do agro. Eu acho que todo dia a gente aprende mais. E fico lisonjeado em poder conviver com pessoas como você, como o Diogo e diversos outros. Agora mesmo a gente veio da Baixo lá e cada vez que a gente escuta, a gente ouve mais. Mas eu não foi algo que estava programado. Foi algo que me apareceu a oportunidade. Sabe a história do cavalo selado? Passou na frente, você monta e vai? Eu acho que teve mais essa relação. Não tem aquela história de paixão, de infância, não tem um pai produtor, não tem uma mãe produtora. Recife não tem característica do agro, mas foi mais no envolvimento do business propriamente dito, de poder enxergar que para o agronegócio eu conseguiria agregar muito valor com as informações que o empresômetro é capaz de gerar. E acho que é interessante que eu sou do agro, né? Eu nasci no agro, não, desde a época de faculdade, fiz faculdade, mas eu acho que um fato em comum que a gente traz é o fato dos dados como um drive de decisão, né? Eu acho que é um setor, a gente estava comentando antes, né, Renato, que muitas vezes dentro da porteira, às vezes a gente esquece de usar os dados, mas fora mais ainda, né? E os dados cada vez mais se tornam importantes, né? Não só importantes, como completamente necessários para você tomar qualquer tipo de decisão. E às vezes eu acho que ainda falta muito no nosso setor, tanto da área do produtor, né, no campo, quanto das empresas, usar cada vez mais dados para tomada de decisão. Do seu lado também, para você saber, às vezes, quanto pagar, quanto receber, qual que é o tributo envolto, quanto que eu vou fazer para ter uma margem melhor. E do nosso lado da Mac4 também, assim, como que eu vou fazer com que a comunicação, com que o marketing realmente atinja dentro da porteira com o melhor dado, com a melhor segmentação, com o melhor produtor. Pensando nisso, ô Beto, desde essa jornada sua dos últimos 3 anos que vocês vêm passando, né, a entender e conseguir tentar implementar cada vez mais uma tomada de decisão do setor através de dados, né? Como que você vem olhando e analisando esse crescimento do setor, né? Porque o produto é positivo, o output dele é positivo, mas como que você vê a aderência do mercado olhando muito para dados hoje? Eu gosto da ideia de dados porque onde existem dados não cabe mais, eu acho, né? Então, líderes de mercado que tomam decisões baseada em dados, eles têm um diferencial muito grande perante a concorrência. Eu vejo que o próprio setor, ele vem, entre aspas, se modernizando, né? Buscando saber cada vez mais como é que eles podem tomar decisões, principalmente quando numa relação... Vou trazer aí um pouco de uma análise SWOT, uma relação de risco
existem ameaças que não são mapeadas. Ameaças como variação de dólar, ameaças como relações climáticas, ameaças como guerra, né? Então, são variáveis que o setor ele não consegue medir e nem provisionar. Então, foi bacana porque ano passado, no segundo Fórum Agro, a gente trouxe o tema, né? O agronegócio está em crise, mito ou verdade? E o que fica muito transparente é que no agro, literalmente, você vê que enquanto uns choram, outros vendem lenço. E essa capacidade de adaptação, em razão de todo esse ecossistema de variáveis que não são mapeáveis, né? Não tem como você prever se vai chover, se não vai chover, se vai ter aquecimento, se não vai, acaba exigindo do mercado uma adaptação muito focada em cima de dados. Então, eu tenho visto uma vontade maior, uma aceitação mais presente para esse comportamento data-driven, principalmente das indústrias que precisam entender o que é que está acontecendo, o que é que a concorrência vem fazendo. A gente viu aí algumas empresas nos últimos tempos pedindo recuperação judicial, alavancada, a questão financeira um pouco precária quando você olha o produtor rural, aquela questão ainda de tudo ser na pessoa física, você já está olhando reforma, entendendo que esse pessoal vai ter que mudar comportamento. Então, eu vejo que o agro, por toda a relevância que ele tem, não apenas no Brasil, mas também no mundo, ele vem passando por uma mudança alavancada do ponto de vista comportamental. E isso move toda a cadeia. Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E para a gente, que acaba lidando com informação, acaba sendo um mercado muito fervoroso, acaba sendo um oceano azul. Eu poderia até falar assim. Legal. E pensando nisso, né, Beto? Você tem experiência em outros setores. O Brasil parece que é como fala, é uma estrada cheia de armadilhas tributárias. O quanto você acha que os líderes do agronegócio e as empresas do agronegócio estão preparados para isso, né? Eu, quando estava como CEO, cara, eu me sentia um analfabeto tributarista e a todo momento eu sentia que tinha oportunidades de você saber mais sobre o sistema tributário brasileiro e se beneficiar daquilo. Como que você acha que nós, como líderes do agro e as empresas do agro, estão preparados para enfrentar esse sistema cheio de armadilhas que é o sistema tributário brasileiro? O Brasil não é para amador, né? Vocês estavam agora entrevistando um colega e sou empreendedor, né? O empreender, ele já vem com dor. Então, não tem como ser fácil. Né? Você abre uma empresa no Brasil e em 5 minutos para fechar não é tão simples como se pensa. E como a gente começou a falar, o tributo está correlacionado com tudo. Então, realmente é muito difícil para um CEO, um CMO, um C-Level, se ele não estiver diretamente envolvido com a parte tributária, entender todo esse arcabouço. Mas existe um princípio básico, né? Então, eu acredito veementemente que um profissional hoje de mercado que quer exercer uma carreira alavancada numa posição de C-Level, ele tem que ter conhecimento de tributo. O básico, né? O que é ST, o que gera crédito, o que não gera, onde é que tem melhor benefício, o que é que não tem. Principalmente quando a gente olha a reforma que veio com a promessa de simplificar. E o agro ele pode ser impactado diretamente com isso, porque a simplificação ela não deve, ou não deveria, incorrer no aumento da carga tributária. Então, se eventualmente você entende os impactos que aquilo vai ter, a gente estava semana passada no Texas Summit, um evento discutindo diversas questões tributárias. Foram 4 trilhas. Existia uma trilha de estratégias digitais, existia uma trilha de tecnologia, mas eu fiquei na trilha de reforma e a gente tem um imposto que é o imposto seletivo, que é o imposto do pecado. Então, o Brasil, pelo interesse de entrar na OCDE, ele acaba tendo que atender um pouco dos requisitos do que a OCDE pede e ele vai ter que entender que esse imposto do pecado ele vai ter que ser direcionado para aqueles produtos que são nocivos, periculosos. A título de exemplo, a cerveja. Então, você tem a produção da cerveja que tem vinculação com o agro. Então, se a cerveja ficar mais cara,
qual é o impacto que isso vai ter na minha produção? Né? Você tem ali alimentos que têm correlação direta com o trigo, e se isso ficar mais caro, eu vou deixar de produzir ou deixar de fornecer, melhor falando, para as indústrias ou não. Então, o tributo acaba sendo um eixo muito importante e, com certeza, as empresas que sabem se valer desse conhecimento têm um diferencial perante os outros mercados. Mas o agro, ele tem N vertentes que precisam ser analisadas, mas o tributo, com certeza, é um peso voraz aí no que diz respeito ao mercado como um todo. Eu acho que uma boa pergunta, o Renato, que você traz, porque a gente estava falando de dados, eu acho que quando a gente entra para a parte de tributação, a gente também está falando de uma certa forma de dados, né? Porque, querendo ou não, é uma análise de dados violenta, né? Eu falo que hoje o advogado ele precisa entender mais de exatas do que de lei para conseguir entender toda a forma que você consegue realmente, né, fazer seu negócio ser saudável ao ponto de você não estar pagando mais do que você deveria, né? Ou pagando menos e depois ser multado. Mas eu falo muito sobre o fato de ser muitos dados, né? E quando a gente fala de dados... fala assim que os dados é o novo petróleo, né? E eu acho que essa frase ela é culminante, assim, é super importante, porque o petróleo é uma matéria-prima, né? Com o petróleo em si, a gente não faz muita coisa. Eu acho que o dado é exatamente isso, né? O dado em si, se você não lapidar, se você não trabalhar com ele, ele não vai virar um produto final. E o que a gente vê hoje, na parte tributária, qualquer parte, precificação, na parte de marketing, qualquer coisa, quando a gente tem muito dado, a gente acaba, às vezes, não enxergando o que o número quer nos dizer. E, às vezes, acaba que muito dado se torna pouco dado, porque, cara, por onde que eu vou trabalhar? Qual que é o dado que importa? O que esse número está me dizendo? O que aquele número está me dizendo? E, recentemente, teve um congresso do agro que questionava o dado, vilão ou não. Assim, isso, quando a gente para ver, fazer uma análise, é completamente um absurdo a gente entender que o dado ele é nocivo pelo simples fato de eu não conseguir ter inteligência suficiente dentro da minha empresa, não falo inteligência racional, mas inteligência estratégica, ao ponto de eu conseguir pegar esses dados e trabalhar ele num formato que ele vai me gerar um output positivo, né? Pensando nisso, o Beto, você hoje tem uma empresa que também gera dados para o mercado. Você tem uma empresa que, ao mesmo tempo, outras empresas estão fornecendo N dados. Venda de dados a toda hora. Vendas de dados de lead, venda de dados que entrega com LGPD, vendas de dados de mercado, venda de dados... Assim, qual que é como você vê esse grande ciclo de muitos dados muito pouco aproveitado? Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade no mercado de ter pessoas analíticas, né? Como que você vê você gerando valor em cima de dados, mas o mercado, muitas vezes, não está preparado para conseguir integrar esse dado à tomada de decisão? O que você colocou é muito salutar e muito real. Muitas empresas sequer sabem como digerir a quantidade de dados que elas têm dentro de casa, que são os dados primários, como também absorverem dados que vêm no mercado, que são dados secundários. Olhando para isso, o empresômetro hoje ele entrega informação. Mais que dados, a gente entrega a informação. Porque a gente percebeu desde o começo uma precariedade do mercado, tanto do ponto de vista de profissionais que sejam extremamente capazes de lidar com aquela volumetria gigante, como também dos próprios líderes precisarem tomar decisões muito mais ágeis do que antigamente. Então, hoje, se você pensa em pegar uma planilha de Excel, tratar esse Excel para tirar o insight necessário, você pode perder aí um tempo precioso na sua estratégia. Então, olhando para isso, o empresômetro vem insistentemente, desde que começou, buscando cada vez mais se preocupar em responder a pergunta que você tem. Então, a gente tem até um jargão dentro de casa. Mais importante do que eu tenho para te fornecer é você saber a pergunta que você quer responder. Olhar para os dados sem ter uma percepção mercadológica, sem ter uma estratégia definida e um caminho decidido, não vai te levar para lugar algum. Eu vejo que antigamente o empresário ele tem aquele negócio do feeling, né? Eu vou colocar uma loja ali porque eu acredito que vai ser bom.
tá entre a tua percepção de feeling e o teu conhecimento estratégico, o que é que está dizendo? Meu filho, aqui naquela rua passam milhares de pessoas, mas quando você vai analisar dados, passam dezenas de pessoas. O teu feeling vai estar muito distante do que é verdadeiro. Então, eu vejo que nessa linha, a pergunta seria: quantas mil pessoas passam nessa rua para eu decidir se é melhor colocar a loja aqui ou em outro local? Então, essa linha daí, o empresômetro hoje, ele é uma grande fonte de dados. A gente tem aí, lidamos com diversos dados públicos e abertos, lei de acesso à informação o tempo todo sendo solicitada, mas eu vejo, Diogo e Renato, que nós somos hoje uma grande fonte de informações. E diante dessa, eu falo dessa oportunidade de mercado realmente, de ter cientista de dados, de ter analistas de dados, de ter a turma que sabe montar em um BI, e ter todo um corpo necessário para lidar com esse grande volume, a gente acaba entregando esse diferencial. Eu entrego o que você quer para você já tomar a decisão. Não se preocupe em estar normalizando, não se preocupe em estar construindo BI. Me diga o que você quer, como você quer, que eu vou te entregar essa informação na periodicidade que você quiser. Quer receber todo dia, quer receber toda semana, quer receber todo mês, justamente em razão do que você colocou. A mudança foi muito brusca, o mercado não tem profissionais suficientemente para atender todas essas demandas, as empresas não têm o tal do budget para contratar todo mundo que precisaria para ter tudo isso, né? Porque eu tenho que ter um cara para tratar, eu tenho que ter um cara para analisar, eu tenho que ter um cara para criar o BI. Cara, é muita gente envolvida. E o empresômetro eu vejo que se diferencia nisso. Eu particularmente acredito que hoje nós entregamos informações muito mais assertivas, muito mais objetivas do que talvez há 5 anos, quando a gente só entregava os dados para você, então, tomar suas decisões, porque a gente percebeu essa necessidade de mercado. E hoje, com a inteligência artificial voando, né, todo mundo aí falando, aplicando e fazendo de tudo, não faz muito sentido. Legal. Você está fornecendo mais dados. O diferencial é realmente te entregar informação para você amanhã já começar executando. Ô Beto, depois eu vou te perguntar sobre pesquisa de mercado, que uma vez eu fiz um trabalho com vocês que eu achei fantástico e eu não vejo muitos líderes do agro pensando nisso, e eu queria conversar com você sobre isso. Mas antes disso, nós sabemos que nós estamos com um governo que está com uma sanha arrecadatória insana, né? É imposto em cima de imposto. Você mesmo disse que até dia 29 de maio nós estamos trabalhando para pagar imposto. Se eu não recordo a minha memória, até 5, 6 anos atrás era até 30 de abril, então aumentamos um mês aí pagando impostos. Não, a gente já vem numa linha, são 149 dias, mas sempre foi ali 146, 147, 148... Aumentando. Cada dia mais é um dia, Bruno. Mas nos últimos 20 anos aumentou assustadoramente. E pensando nisso, né? Eu já liderei uma empresa de agroquímico, eu já liderei uma empresa de distribuição de insumos e eu já liderei uma empresa de máquinas, né? Quais são as 3 coisas assim, que um empresômetro pode ajudar um executivo a resolver esses problemas, a entender melhor essas armadilhas que tem? Quais são as 3 coisas que o empresômetro, que você está vendo assim, que vocês estão sendo diferenciais para ajudar um executivo como eu, nesse caso, dos 3 setores ou de outros setores que o agro pode ter? Vou fazer aqui um jabazinho. Sim, essa é a chance, né? Fazer um jabá. Eu vejo que 3 grandes necessidades muito presentes hoje, está muito envolvida com compras. Ou nos últimos 12 meses há uma preocupação muito maior em entender se está comprando bem, está comprando mal, se aquela negociação que você está fazendo com o seu fornecedor, ela está melhor ou pior quando você olha mercado, quando você olha concorrente. A parte de pricing, ela se consolidou. Realmente, hoje, o diferencial de qualquer empresa é pricing. E entender a precificação nos canais, indústria atacado, atacado varejo, indústria varejo e atacado varejo, não é mais um diferencial. É uma questão de tipo, é como respirar, ou você tem ou você não sobrevive.
E a parte logística, ela vem se tornando também muito relevante, assim como compras vem se mostrando, talvez até, Renato e Diogo, por um comportamento que eu tenho visto do mercado. A parte de logística estava lá na ponta, né? Então, vamos pensar numa linha, né? Eu compro, eu produzo, eu vendo, eu entrego. Então, numa cadeia, a logística estava lá no final. E aí se tinha, não, eu tenho um diretor de logística, eu tenho um diretor de compras, mas aí o conceito de supply, ele vem unificando isso e a parte de logística está vindo para dentro de compras e compras junto com logística está passando por uma transformação digital. Eles estão sedentos por informações porque antigamente o cara que comprava bem era na base do feeling. Eu negociei bem pra caramba porque o cara olhava para o que ele fez ano passado. Ano passado eu paguei R$1, esse ano eu estou pagando 97 centavos. Eu estou comprando melhor, mas está comprando melhor em relação a quem? A quê? Qual é o teu parâmetro? Tu contigo mesmo? Então não funciona. E aí, nessa transformação logística, que é fundamental, né? Quando você percebe que a malha logística do Brasil ela é quase 100% via estradas, né? Rodovias, então isso tem um peso muito grande na formação do preço que impacta na ponta e você pode perder concorrência se você estiver comprando mal ou contratando um frete mais caro que o mercado produz. Então, para te responder categoricamente, hoje o empresômetro pode ajudar um grande líder de mercado a tomar decisões, gerando para ele informações de compras, informações de pricing e informações logísticas para que ele possa entender aí essa linha que ele está seguindo. Legal, ótimo. Boa pergunta. Acho que eu entro nessa linha também, Renato. Desculpa. Quando você fala, o empresômetro já tem bons anos de mercado e você, como um padrinho do braço agro, né, da AgroPrice, né, entrando nesses últimos 3 anos, eu queria entender um pouco dessa rotina, da rotina não, mas dessa construção de ter um braço agro. Eu queria primeiro saber se o AgroPrice é o único braço fora do empresômetro, né? E eu queria entender também o fato, de novo, né? A gente voltar. O setor agro, a gente muitas vezes fala que ele é um pouco mais atrasado na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, de informação, de ser early adapter. Então, a gente sabe que ele demora um pouco mais para tomar essa decisão. E no marketing a gente vê muito isso, né? Enquanto o varejo estava voando, né? Em 2008, 2009, quando começou as principais campanhas de marketing, você não via absolutamente nada do agro, você via muito varejo. Você vê ainda hoje, né, esse crescimento. Eu até costumo brincar que se a gente pega na transformação digital, o agro, se a gente for considerar numa analogia de avião, né, um avião que a gente está escolhendo qual motor nós vamos colocar. E quando a gente olha para outros setores, como varejo, saúde, a gente já é um Boeing que já está sobrevoando, chegando na Europa. Então, a gente tem, né, esse atraso quando você pega novas tendências. Eu acho que para vocês ali, praticamente, a gente deve ter ou não o mesmo pensamento, porque vocês, após muito tempo, vocês pegaram esse braço por água. Eu queria entender esse fato, primeiro, se hoje o empresômetro, o único braço que tem além do empresômetro é a AgroPrice ou tem outros. E segundo, você, quando trabalha, principalmente você como executivo e grande parte do seu tempo, você está fazendo vendas e levando suas soluções para outros players. Você vê que o formato de venda hoje para o agronegócio, ele é diferente do que você tem para outros clientes? E se sim, se é pelo fato de você entender que os dados ainda não são vistos como outro mercado vê os dados dentro... como o agronegócio. 2 perguntas bem interessantes. Então, vamos falar o seguinte. Eu acho que em 1992 surgiu o IBPT. Né? Então, o empresômetro é uma spin-off do IBPT. Ao longo de todo o tempo, o IBPT sempre desenvolveu estudos setoriais, estudos estatísticos, e o agro sempre foi um mercado, um setor muito presente nessas demandas internas. Em 2014, com esse clamor de inteligência de mercado, o empresômetro, que era apenas um projeto lá em 2006, foi ganhando corpo. Em 2017, ele foi lançado como um CNPJ. E aí, realmente, ele já nasceu com toda uma estrutura de empresa grande, com toda experiência, com toda a credibilidade e toda a inteligência que foi transferida do IBPT para ele. Então, nunca fomos uma startup, nunca fomos aquele modelo de vem trabalhar de bermuda, tem escorrego para
rígidos padrões de compliance, que nós temos aí um braço muito forte na parte de governança. Como teve essa transferência de know-how, o IBPT sempre se destacou pelos estudos do auto e do farma. E isso foi transferido para o empresômetro. Então, o empresômetro, quando absorveu essa transferência de know-how, ele já nasceu com essa característica do auto e do farma. Na medida que foi sendo desenvolvido, a gente trouxe a plataforma do digital, mais focada ali em atender o middle market, aquele modelo de assinatura, de recorrência e tal. Na medida que a gente foi conquistando clientes, esses clientes foram se agrupando em áreas, que é o que a gente chama de vertical. Uhum. Então, lá atrás, a gente fechou a Case New Holland, que até hoje é cliente nossa. E aí, na medida que o negócio foi crescendo e se desenvolvendo, a gente foi agrupando um volume de clientes no que nós denominamos de verticais. Então, o crescimento para o agro não foi há 3 anos apenas. Ele bombou nos últimos 3 anos. Porque lá no Empresômetro somos 3 sócios. Gilberto Luiz do Amaral, como CEO e head de todos os estudos, foi quem desenvolveu toda a metodologia que hoje é utilizada, foi quem criou o impostômetro e tudo mais. Cristiano, que por conta desse conhecimento e está mais tardiamente dentro do grupo, desde 2007, lá sócio do Gilberto, ele acaba tendo ali o controle do farma. Então, ele, digamos assim, é o pai do farma. E na medida que a gente foi percebendo que os contratos do agro estavam precisando de mais informações, eu assumi a cadeira do agro, porque os 3 sócios tomam conta e a gente acaba tendo ali alguém responsável por desenvolver as estratégias que vão alavancar os resultados, que é a área comercial. Então, dentro do empresômetro hoje, falando do auto, do farma, do digital e do agro, como verticais, a gente tem uma vertical que ela se horizontaliza com todas as outras, que é a logística. Então, hoje, dentro do empresômetro, do ponto de vista de agrupamento de clientes, esses setores auto, farma, agro, digital e o price log, que é o logístico, eles têm clientes muito bem definidos. E dentro do que não está no projeto, a gente chama de projetos especiais. Então, tudo aquilo que tiver envolvimento com produto que for rastreável a partir da NCM, a partir do SKU, eles vão fazer parte de um projeto. E aí, dentro da estrutura da gente, obviamente, a gente consegue agrupar eles nas verticais que fazem sentido, que no caso do agro hoje é uma representatividade bem expressiva para o mercado, da gente atende com certeza os maiores líderes aí do setor. Legal. Ô Beto, nisso daí, né? Eu tenho alguns dogmas, né? Eu não acredito em CRM que um terceiro coloca a informação, né? Por isso que eu falo que o melhor CRM do mundo é o Facebook, né? Se você separou, você já atualiza o seu status lá na hora, você mesmo coloca as suas informações. Em pesquisa de mercado também, eu não acredito muito em pesquisas que perguntam para o agricultor o que ele usa, o que ele não usa, para tomar referência. E vocês, eu vou te dar mais uma oportunidade de um negócio que vocês fazem que é fantástico, para explicar um pouquinho, né, principalmente para os executivos aí, como que vocês fazem essas pesquisas de mercado baseado em NCM e SKU. Porque eu tive uma amostra de vocês, que vocês fizeram uma pesquisa de mercado para mim, e eu achei bárbaro. Porque eu não preciso perguntar para ninguém, eu sabia o que foi vendido, preço e tal. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, né, principalmente para os líderes aí que precisam de pesquisas de mercado, o que vocês fazem para ter aquelas informações que vocês me providenciaram uma vez, que eu falei, caramba, esses caras sabem de tudo. Então, Renato, eu vejo que a semente de todo o negócio está na metodologia. Então, não tem como falar do empresômetro sem falar do IBPT. Quando você para e pensa que o impostômetro foi criado lá em 2005, onde não tínhamos toda essa trafegabilidade de dados e tão pouco Steve Jobs e Zuckerberg, conceito de inteligência artificial, tudo muito precário, a gente pode até fazer uma analogia a um piloto que começou sua carreira correndo de kart. Não tinha tecnologia, não tinha time, não tinha estrutura, era ele mesmo, ajeitava ali o pneu, alguém empurrava, ele saía, tal, não tinha equipe e tudo. Então, a gente nasceu numa era onde havia uma precariedade de informações. A gente estava na vanguarda do negócio.
Na medida que o tempo foi evoluindo e houve um avanço tecnológico, uma digitalização do mercado, 2009, nota fiscal eletrônica, SPED e tudo mais, em 2012, Lei de Acesso à Informação, o conceito de dados públicos e dados abertos, acabou eclodindo o que antes era ainda muito embrionário. Então, o segredo da gente está na metodologia. É uma metodologia estatística, ela não é uma metodologia de contagem, ela é uma metodologia de, como uma pesquisa mercadológica humano com humano, ela vai seguir. Você está pesquisando 1/10 da população, você extrapola a amostra e estabelece que aquilo é um padrão de comportamento e entende que aquela é uma verdade absoluta. Então, a nossa metodologia ela é capaz de interpretar não apenas NCM, não apenas SKU, mas todo o comportamento do mercado, porque existem diversas fontes públicas e diversos dados abertos. E é importante a gente falar disso, porque há uma confusão muito grande do que é dado público e do que não é dado público, né? Então, hoje você entra lá na Lei de Acesso à Informação, você precisa saber o que pedir. A título de exemplo, eu posso chegar para você e perguntar o CNPJ da sua empresa. Você vai me dizer o CNPJ da sua empresa. Eu vou entrar lá no portal do Simples Nacional e vou saber se a sua empresa é ou não é do Simples Nacional. Eu vou entrar no portal da nota fiscal eletrônica e vou saber se você cancelou ou não nota fiscal. Eu vou entrar no portal do Regularize e vou ver se a sua empresa está devendo ou não tributo. Eu vou entrar no Tribunal de Justiça do Estado, onde você tem matriz e você tem filial, e vou ver se você tem processo e se você não tem. Eu vou entrar num processo e vou ver lá o número da nota fiscal, o quanto você declarou de... Então, a estrutura que hoje tem por trás disso... acaba subsidiando e fortalecendo uma metodologia que foi criada num período muito diferente do que a gente vive hoje. Então, o segredo da gente é que, com o passar do tempo, graças à visão de Gilberto, né, do GLA, como a gente chama, a gente foi capaz de potencializar ela com o uso de inteligência artificial para gerar as informações que você quer. Mas não tem como dizer de onde vem, como é que faz, porque nossos projetos são muito personalizados. Então, se você tem uma dor latente e eu entendo que para aquela tua dor o melhor caminho é usar esse cruzamento, ele não necessariamente vai atender o mesmo cruzamento da dor do Diogo. Então, a tua necessidade naquele momento era uma. Pode ser que hoje outro líder tenha outra. O que eu gosto de falar é... Eu estou no grupo desde 2014. Eu estou na foto lá do primeiro dia de abertura do empresômetro. E, particularmente falando, por estar à frente da área comercial a todo tempo, até hoje a gente não teve um cliente que a gente não conseguiu responder as perguntas dele. Talvez não consigamos responder as perguntas na granularidade que ele queira. Por regras de compliance, por regras de governança, que a gente preza muito por isso. Mas deixar de dar para ele uma resposta, não. Então, eu vejo que hoje nós acabamos sendo aquela luz no quarto escuro que muitas vezes o cara não sabe para onde ir, está tateando o mercado e não sabe como é que faz. Então, eu vejo que o grande negócio da gente é potencializar uma metodologia que foi criada numa era com baixa tecnologia à disposição e que hoje aí foi alavancada nos últimos 12 meses, inclusive o ano passado, a título de curiosidade. O nosso maior investimento, o nosso maior insumo é tecnologia. Indiscutivelmente, primeiro tecnologia, segundo pessoas, justamente para que a gente possa aí potencializar esses cruzamentos e entregar aí informações extremamente assertivas que, no mínimo, 90% a 92% de acurácia é o que a gente entrega aí para o mercado quando a gente fala de informação. Boa. E aí, acho que é muito bom esses dados que você traz, Beto. Ainda mais num momento que a gente fala muito sobre análise de dados, numa era que eu considero hoje que a gente vive... né, numa das etapas de mudança da humanidade, né, da vela para a lâmpada, né,
da caneta para o notebook, do offline para o online, e hoje a gente vive aí a mudança de geração para a inteligência artificial, que assim, é a mudança que a gente não sabe o que vai acontecer daqui. Tem muita coisa que fala que vai, não vai, mas no final a gente não consegue ainda saber. E muito quando a gente fala sobre análise de dados, né, a gente começa a ver que uma inteligência artificial ela tem um potencial para analisar dados assim absurdamente maior do que o nosso pela racionalidade, foco, etc. Né? E por conseguir trabalhar 24/7 apenas ligado na tomada. Quando a gente trabalha muito, né, a análise sobre um banco de dados, que é mais ou menos o que vocês fazem, cruzamentos, né, muitos cruzamentos para conseguir entender... Milhares. Quando a gente olha para uma realidade de uma inteligência artificial, porque eu acho que muito do que foi desenvolvido dentro do empresômetro e BPT vinha de uma estratégia, de uma ideia de uma machine learning ali, onde você fazia isso, mas isso continuava muito travado. Como que você vê hoje essa mudança, principalmente das análises de dados em bancos, né, de dados, quando a gente começa a trabalhar com inteligência artificial, principalmente num negócio igual o seu, que ele vende realmente análises, gerando informações através de análise de dados? O legal é isso, né? Porque a inteligência artificial está na moda e muitas vezes nós ficamos com receio. Pegando até segundo, o que a inteligência artificial deu de vantagem para tudo que vocês construíram nesses últimos tempos aí, em termos de acuracidade, velocidade? O que a inteligência artificial você está vendo que te trouxe de vantagens? Vamos então pegar aquele exemplo que eu comentei do CNPJ da sua empresa, onde eu manualizo e eu vou lá no site do Simples, depois eu vou no site do Regularize, depois eu vou no Tribunal de Justiça, e eu criava antigamente mais um modelo de automação, né? Então, muito mais voltado para um RPA, um modelo onde ele tirava o humano da tarefa repetitiva. Então, beleza, eu botava lá o CNPJ, ele ia lá, capturava e trazia. Eu vejo que a inteligência artificial, hoje, no nível que a gente está, quando um CNPJ entra, eu não tenho que criar RPAs, ela já sabe com o que tem que cruzar. E imagina que num determinado momento eu precisei ir lá no dados.gov.br e trazer uma nova base. E essa base, ela trouxe para mim algumas informações, alguns dados que naquele modelo de RPA, eles não vieram. No momento que eu implemento aquilo, a partir dali eu não preciso fazer de novo, porque ela já entende que para determinado cruzamento, ela vai ter que ir lá buscar. Então, a capacidade de aprendizado hoje da inteligência artificial para o negócio da gente fez com que a gente entregasse, basicamente, velocidade, segurança na informação para tomar uma decisão. Veracidade, né? Então, assim, hoje, o quão isso é verdadeiro. E eu vejo também que um outro ponto transformacional, antigamente tinha muito uma discussão, como foi que foi feito, como é que foi feito, que não... Hoje, cara, esquece. Não se preocupa mais com o como. Se preocupa com o que você tem, né? Então... E aí, óbvio, tudo tem de bom e de ruim. Você falou da questão da aérea, eu concordo absurdamente. Essa curva de disrupção a humanidade jamais viveu. Tem 2 livros que eu gosto muito, que é Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, e The Big Wave, que é essa curva que a gente vive aí, que a gente realmente não sabe do que vai acontecer. Mas, seguramente, eu lhe falo que hoje, com todo o aparato de inteligência artificial, graças a esse insight, esse input que foi desenvolvido com muita precariedade em razão da falta de aparato tecnológico, eu vejo o empresômetro hoje como a maior potência do mercado. Por quê? Ele já fazia isso desde 2005. É diferente de alguém que está começando agora. Então, por mais que você tenha, eu tenho empresa B, eu tenho empresa C, eu também tenho inteligência artificial, ok. Mas a questão é, qual é a métrica e a metodologia que você deu um input? Vamos falar numa linguagem, ok. Qual foi o prompt que você deu? Né? Porque o que diferencia um bom usuário de um ruim usuário é a capacidade que ele tem de usar ela a seu favor. Muita gente acha que inteligência artificial é um Google. Não é um buscador. Inteligência artificial, você tem que saber dar o comando certo.
E eu vejo que esse input, o empresômetro, ele tem como grande diferencial. Então, a inteligência artificial para a gente foi capaz de gerar um nível de velocidade gigante e tem potencializado os resultados tanto do ponto de vista de faturamento quanto do ponto de vista de satisfação dos líderes que contratam a gente. Por isso que é legal que você disse, né? Os executivos, eles precisam saber fazer as perguntas, né? Certo. Nós estamos entrando num mundo que não é mais quem sabe dar as respostas, né? É quem sabe fazer a pergunta certa. E é bacana isso, porque eu sempre uso o exemplo do Waze, né? Antigamente a gente... eu acho que é melhor ir para o shopping por ali. Cara, não tem. Peraí, deixa eu olhar aqui qual é o trajeto. E por mais que, às vezes, eu lido muito com isso no meu dia a dia, quando eu estou dirigindo. Às vezes o Waze diz para você que aquele é o melhor caminho para você chegar, mas quantas pessoas não estão indo por aquele caminho no mesmo tempo, que talvez daqui a 10 minutos aquele caminho já esteja extremamente congestionado? Então, não é que é uma certeza absoluta. A inteligência artificial, ela não pode simplesmente ocupar o lugar do homem, mas ela dá um direcionamento de velocidade, como você colocou, que ninguém vai ter. Você não tem preocupação com lei trabalhista, você não tem preocupação com o sindicato, você não tem preocupação com o orçamento, porque vai pagar hora extra, vai fugir, não vai. Cara, ela está ali rodando, aprendendo com base no que você está fazendo. E aí, o outro ponto é ter numa equipe profissionais muito qualificados que compreendam não apenas como usar a inteligência artificial, mas de como transferir para ela a necessidade de mercado. Então, cada vez mais o ouvir e entender o que um líder quer é fundamental. Eu lembro, só para concluir o que eu estou querendo dizer, que há 2 anos era muito comum o pessoal chegar e dizer: eu quero market size e market share. Tá bom, tu vai pegar o market size, market share, vai entender que o tamanho do Brasil é XPTO, vai entender que tu tá em 5º colocado lá no Nordeste, vai entender... E daí? Tu vai fazer o quê? Hoje a demanda já é assim, cara, eu quero entender qual é o potencial de consumo pro meu produto, que tu me aponte os leads que eu posso prospectar, qual é o volume que esse cara compra e qual é o preço médio que ele tá pagando. Olha a diferença. Enquanto eu tinha um retrato para decidir a estratégia, o outro cara está recebendo uma lista de empresas e virando para o comercial e dizendo: vai lá, ele compra 2 milhões do que a gente vende. Não estão comprando da gente. O preço médio que ele está pagando é XYZ e tu tem que ganhar 25% desse cara para poder tu ganhar teu bônus. É totalmente diferente. A perspectiva mudou. E isso traz uma série de desafios, tanto para a gente, porque a gente tem que mudar, né, o comportamento, de entender cada vez mais o que é que de fato vai agregar valor, como também para os profissionais de mercado que estavam acostumados a lidar numa era onde o comercial chegava no Vendi e dizia: não vendi, Renato, porque a gente está mais caro. Como tu está mais caro, velho? Que eu tenho aqui uma informação do empresômetro que está dizendo que a gente está 10% mais barato que a concorrência. Vai lá, volta e vê nesse negócio. É para não falar um palavrão aqui e sujar o podcast. Olha só. Eu acho que tem o ponto de... Tá tudo mudando muito rápido. Às vezes você falou assim, o melhor caminho, às vezes não é o melhor caminho, né? Resumindo, né? Vai todo mundo lá, o Waze está te colocando para testar um novo caminho, mas enfim, tudo olhando muito para dados. E eu vejo uma preocupação muito latente no setor nosso, principalmente com inteligência artificial. Porque todo mundo tá... inteligência artificial tá... Mas até que ponto essa inteligência artificial pode, de uma forma, né, correta, né, fazer as coisas melhorarem. Eu falo muito assim na parte, principalmente de advocacia. Eu tenho falando aqui, né, não sei se todos aqui entendem o que é um prompt, mas um prompt é o formato no qual você dá o comando para a inteligência artificial para ela entender como ela deve se comportar e como você quer que ela se comporte. E nós temos um prompt que é um agente, que é um advogado, que ajuda a gente a entender as leis trabalhistas, formulação de contrato, etc. Né? Então, ali a informação, do formato como você imputa, você treina ela, coloca aqueles livros por detrás, ela realmente hoje se comporta, é complexo falar isso, mas a advocacia, no caso, é muito lei, é muito escrito. Então, você ter o prompt correto, você acha aquela informação correta, desde que você tenha treinado, né, esse prompt da forma correta. E quando eu olho para o setor nosso, eu vejo um estalo de preocupação, assim, onde as pessoas, né,
não souberam e não sabem se lidar com os dados, como ele estava sendo tratado, como ele estava sendo trabalhado, a imensidão de dados que tem, porque eu acho que vai muito em linha agora com o começo da conversa que a gente teve. E agora a gente acha uma ferramenta que consegue pegar os dados que antigamente nunca foram utilizados da forma correta E correlacionar. e correlacionar de uma forma muito mais estratégica, te dando um output. Então, hoje eu sinto que é exatamente aquela briga que a gente tinha dos vendedores de vela, né? Pô, fazer o boicote à energia elétrica porque a lâmpada vai acabar com as indústrias. Então, hoje eu sinto, o mercado... Pô, a gente precisa falar de inteligência artificial, mas até que ponto que eu quero falar sobre a inteligência artificial? Ao ponto que aquilo não me desafie, ao ponto de me prejudicar e pensar que aquilo pode passar por cima de mim. Pensando nisso, hoje dentro do Empresômetro, você consegue ter essa percepção onde as pessoas vislumbram a inteligência artificial, entendem que a era chegou. Eu acho que isso é o comum da sociedade, né? Pô, a era tá aqui, não tem como voltar atrás. Muita gente batendo, né, panela, falando, não, inteligência artificial vai dominar o mundo, Pix, Exterminador do Futuro, Sim. né? E você vê ainda um pouco desse medo, né, no tratamento de usar a inteligência artificial? É bem o ponto, né, que acho que foi o Elon Musk que falou, né, que a inteligência artificial vai acabar com os advogados, médicos e programadores, né? Acho que é um pouco da sua preocupação. Eu concordo, tá, então vou dar alguns vieses aqui, vou levantar 3. Eu acredito veementemente que a inteligência artificial vai ocupar o lugar dos seres humanos, mas aqueles seres humanos que não souberem utilizar ela. Eu também acredito veementemente que as tarefas repetitivas elas serão dominadas pela inteligência artificial. E aí, se a gente entrar num paradoxo de falar de futurismo, temos aí uma ideia de salário universal, quantidade de vagas de trabalho que serão perdidas e tudo mais. Se a gente olhar historicamente, a Revolução Industrial tirou várias pessoas do campo, né, para irem lá para as cidades para poderem produzir e tal, mas depois a tecnologia tirou essas pessoas da indústria e deixou elas desempregadas porque elas não se capacitaram. Então, isso é cíclico, eu não acho que isso é uma novidade. Acredito que a inteligência artificial, para aquelas ações como uma análise de contrato, tal, ela vai ter, mas jamais vai desocupar uma advocacia de família, onde você tem que ter nuances e fatos para serem analisados. Um direito penal, onde você tem uma vírgula, muda totalmente todo o contexto. Então, existe sim esse trabalho de modernização. Sobre a questão da inteligência artificial, eu vou olhar ela sobre 2 vieses de novo, interno e externo. E aí eu não vou falar de empresômetro, eu vou falar do que acontece no mercado. O medo dos profissionais de dizerem que usam inteligência artificial e aquilo parecer que tira deles valor. Aí eu não vou dizer que quem fez esse trabalho foi uma inteligência artificial, vou deixar com que achem que fui eu. E aí é uma mudança comportamental, por quê? Quando a gente contratava pessoas, Excel era diferencial para a vaga de trabalho, né? Aí, Excel avançado é diferencial. Como o dia datilografar também. Não é da tua época, porque tu é jovem, tu é dos Teletubbies pra cá. Eu sou da época da turma da Xuxa, da Angélica, da Mara Maravilha, que a gente, quando ia... Minha mãe pagou curso de datilografia, né? Porque era um diferencial. Aí depois o Excel foi diferencial. Aí depois o Power BI foi um diferencial. Hoje em dia, o diferencial é você saber inteligência artificial. Então... existe internamente dentro das organizações, e aí eu estou falando como empresário, dono de empresa, e que lido com diversas pessoas, eu lido com advogado, eu lido com programador, eu lido com diversas pessoas, é o que eu chamo de sistema imunológico organizacional. As pessoas, seres humanos de uma maneira em geral, elas são resistentes às mudanças. Tudo que muda me tira da zona de conforto e isso provoca em mim um boicote. Tanto é que você foi líder de grandes empresas, você foi líder... Você chega lá cheio de ideia. Ah, vamos dominar o mundo, porra, vamos conquistar daqui a pouco 1, 2, 3, a ideia que estava no hype faz assim, ó. Porque na medida que as pessoas entendem que aquela ideia pode comprometer elas, elas 100%. boicotam. Então, inteligência artificial é a mesma coisa. Existe uma pequena parcela da população como um todo
que usa a inteligência artificial e tem questão de dizer isso aqui foi um prompt que eu dei, tá bem feito pra caramba, copia e faz aí. A outra não, fica receosa de achar que alguém vai substituir ela pela inteligência artificial. Então, isso é uma questão comportamental da sociedade, seja em qualquer empresa. Na Macfor acontece, na sua empresa acontece, em qualquer empresa isso é presente. Se você conversar com qualquer líder, ele vai dizer isso. E eu já ouvi. Mas se a inteligência artificial fizer, o que é que eu vou fazer? Gente, você vai aprender a lidar com ela. Isso não vai te substituir. Não tem como. E agora, do ponto de vista externo, eu vejo que ainda há, e é normal, e eu concordo que haja, uma temerosidade para o que a AI diz. Então, para mim hoje, não é a máquina dizendo para o homem o que fazer. É o homem supervisionando a máquina, supervisionando a máquina para o que ela fez. Então, você tem lá um agente que fez um contrato. Tá, mas ela pode ter um delírio, uma alucinação e fazer uma cláusula errada. Se você não tiver um advogado que consiga a lei avaliar, 100%. Beleza. Mas antes o advogado levava um dia para fazer um contrato. Hoje ele faz 20. Hoje ele faz 20, corrige 20, entrega os 20 no dia seguinte. Então, o que você ganha é velocidade. Agora, vai deixar de ter advogado? Não. Agora, mas pode diminuir a demanda, quantas né? mil vagas para advogados você vai Exato. ter? Se antes você precisava de 5, hoje você pode precisar só de 1. E eu vejo que uma mudança de comportamento e aí é uma opinião minha, como pessoa que está envolvida no negócio, como empresário. Se eu estou contratando gente demais, é sinal de que eu não estou trazendo inovação suficiente. Porque o sistema operacional, ele precisa ser superado. Hoje não é mais alguém que liga para você de um call center. Alô? 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 Diogo? Oi, oi, oi. Daqui a pouco entra um ser humano. Antigamente era alguém discando ali e tal. Então, é um alerta até que eu dou. Se tu tá abrindo muita vaga de trabalho, será que tu tá contratando mais pessoas para ocupar o que talvez a tecnologia... E aí eu tô falando de tecnologia genérica. Poderia fazer? Né? Porque quanto mais pessoas você contrata, pode ser sinônimo de que você não está inovando. Para que eu vou ter 10 copywriters a título de exemplo? Se eu posso ter amanhã um programador hypado, uma menina de copy que explique para ele como é que cada agente daquele vai se comportar. Eu quero uma agente para agro, eu quero uma agente para vendas, eu quero uma agente para falar de inteligência jurídica, eu quero uma agente para falar de estudos macrosetoriais e, na medida que o cara vai fazendo, ela vai ganhando corpo. Fantástico, né? Agora, esse comportamento quase ninguém tem. Perfeito. Não, acho que o papo tá bom aqui, a gente tá chegando. Chegando ao fim. Já tá chegando ao fim. A gente passou, acho que foi o mais rápido aqui que a gente gravou. Papo muito bom. Beto, eu queria, acho que primeiro aqui, né, interrompendo aqui, mas a gente tá no finalzinho mesmo, agradecer, né, seu tempo aqui, também passar pro Renato fazer as considerações antes da finalização e, claro, para você também fazer as suas. Não, Beto, fantástico conversa, né? Acho que você trouxe 3 pontos aqui que estão atormentando a minha mente e eu tenho certeza que estão atormentando a mente de todos os executivos, todos os agricultores aí, que é o uso de dados, que é a inteligência artificial, o que nós vamos fazer com ela ou não, né? O que vai nos ajudar ou não, porque se você olhar um pouco passado, né? A gente viu várias tecnologias que emergiram nos últimos tempos, como realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, que foi aquilo que você falou, ela cresceu e veio. Mas a inteligência artificial veio para ficar, né? Até eu tive um ponto com o Diogo, né, que eu fiz um artigo usando inteligência artificial e veio alguns dados para mim aqui, que eu falei, tá legal os dados. O Diogo, como mestre do negócio, falou, tá legal, mas você precisava fazer isso. Então, acho que essa combinação é perfeita, né? Então, acho que esses 3 pontos, cara, eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra conversa. Será um porque prazer. eu tenho certeza que quem tá nos assistindo aí, não esqueça, né? Curte, comenta e compartilha e
E pode fazer pergunta pro Beto, que nós vamos fazer uma outra sessão sobre inteligência artificial. Obrigado. Que, cara, o papo foi maravilhoso. Parabéns pela jornada, né? Obrigado. Eu e o Diogo também, né? Nós somos agrônomos e hoje nós somos marqueteiro e vendedor, né? Você também, né? É bom saber que eu achei um advogado que também é marqueteiro e vendedor, né? É verdade. Ó, então, fico feliz. Parabéns para vocês mais uma vez. Eu vou deixar aí o meu Instagram para quem quiser me seguir. É o @advogado do futuro. Fica à vontade. Procura a gente na rede social também, AgroPrice, Empresômetro. E eu vou deixar um presente aí para vocês de lançamento. O Empresômetro tem uma plataforma do digital. Então, lá, quando você se cadastra, você tem um campo de colocar um código promocional. Então, para todo mundo que ouviu o seu podcast, eu estou dando aí 15% de desconto para quem assinar a plataforma do digital. Coloca lá o código ROTACção, sem o cedilha e sem o tio. Coloca lá escrito, que aí quem ouvir vocês será privilegiado aí com a assinatura. Lá a gente tem muita informação de leads, lá a gente tem informação de perfilização, tamanho de mercado pela NCM, tamanho de mercado pelo KINAI, é um valor acessível de assinatura. Então aí vocês vão estar sendo presenteados com 15%. E enquanto o podcast estiver no ar, os 15% vai estar falando. Então coloca lá no código promocional o nome Rotação. Fica aí o meu presente para vocês, com o meu desejo de muito boa sorte, de muito sucesso, na verdade. Porque boa sorte é para quem não está preparado. Né? É verdade. Não, e olha que legal, né, Diogo? O homem de vendas e de marketing não perde oportunidade, né? Já veio preparado. Deixa aí. Boa, Beto. Pô, primeiro agradecer de Obrigado, novo aí a Pedro. presença. Foi um prazer recebê-lo de novo. Acho que segunda vez que a gente já tem você conosco. Eu já fiz podcast com vocês, agora é um prazer recebê-lo. Renato aqui, mais um episódio gravando junto. Prazer sempre estar do seu lado. E toda a audiência, eu queria agradecer também o tempo por ter estado conosco aqui nesse episódio, né, que sai no Notícias Agrícolas, sai nas redes sociais da Mac4 também, no Notícias Agrícolas, no site, todo final de semana lá vai estar passando, né, o nosso episódio. Então, sempre que você clicar lá, você tem acesso a esse episódio, aos próximos episódios quando sairão, aos anteriores que já foram gravados. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.